Oi, tudo bem? Você está sem microfone. Bom dia a todos e a todas. Hoje, com transmissão pela Rede Alesp, o Instituto de Estudos, Capacitação e Políticas Públicas do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, denominado Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, dá boas-vindas ao público que acompanha esta quinta aula do curso interdisciplinar de gestão de mandato. O curso é coordenado pelos professores Hamilton Augusto, que é advogado especialista em direito público e vice-presidente da comissão da OAB de São Paulo de relacionamento com a Alesp, e Vinícius Schurgeles, gestor público e ex-diretor do ILP. Comunicação e expressão verbal é o título da aula de hoje, com Raquel Polito, especialista em comunicação e autora internacional de 9 obras sobre o tema. E Reinaldo Polito, autor de 34 obras sobre a arte de falar e também especialista em comunicação. Este encontro abordará as transformações da comunicação em época de pandemia, considerando as diferenças na forma que o ato ganha em eventos presenciais e à distância. As adaptações na maneira de falar de acordo com os ouvintes e os requisitos para a conquista da credibilidade necessária para suscitar eficácia na interlocução com a audiência é o que veremos nesta manhã. Desde já, nós agradecemos aos professores Raquel e Reinaldo por estarem aqui conosco e à Rede Alesp por potencializar o alcance das atividades do ILP por meio de sua transmissão. Bom, as questões devem ser enviadas ao e-mail ilp@l.sp.gov.br ou pelo chat do YouTube, tá? E aí podem ser feitas perguntas no decorrer da apresentação dos professores, tá? Não precisa ser ao final, tá? Sejam muito bem-vindos, professores. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Eu agradeço. Muito obrigado. Já nos colocamos aqui à disposição. Quero inicialmente fazer um agradecimento ao Dr. Hamilton, que foi quem me fez o convite para participar, junto com a Raquel, dessa palestra, e dizer que estamos aqui felizes com essa participação, com o objetivo de passar dicas de comunicação que possam ser utilizadas no dia a dia por todos aqueles que estão participando conosco. E, para começar, já que nós queremos passar dicas para vocês, é por esse motivo que nós gostaríamos de deixar aberto para perguntas desde o início. Acho que a maneira mais fácil para todos é fazer comentários no chat do YouTube, porque assim o pessoal passa para a Paula, ela passa aqui para a gente pelo chat e nós vamos respondendo para que essa conversa, esse bate-papo fique personalizado, exatamente do jeito que vocês querem, do jeito que vocês gostariam, tirando todas as dúvidas de vocês. Se é mais dúvida sobre comunicação online, se é mais dúvida sobre comunicação presencial, o que é que vocês gostariam de saber? O que não falta é assunto. Acho 50 minutos pouco, porque quando nós nos empolgamos, nós começamos a falar e aí vai para mais de 2 horas, mas nós estamos aqui à disposição de vocês para responder a todas as perguntas. E nos colocando à disposição de vocês desde o início, para responder a essas perguntas, eu vou pedir para o Polito explicar para vocês este contrato que nós fizemos
sobre as perguntas. Como é que nós agimos no decorrer das palestras, das reuniões, como é que nós devemos agir sobre responder perguntas da plateia ou dos ouvintes? Esse é um ponto extremamente complexo, porque é uma pergunta recorrente essa. Polito, como é que eu faço? Porque de vez em quando eu estou fazendo lá uma apresentação, alguém começa a fazer uma pergunta e você descobre que ele vai fazer um discurso e não uma pergunta, e fica tomando tempo, e as pessoas se sentem incomodadas. O melhor recurso que nós temos para ter o domínio das perguntas de uma plateia é exatamente fazendo esse contrato. Por exemplo, eu fico à disposição de vocês para que vocês perguntem o que vocês quiserem. Nós temos um plano elaborado já para fazer a apresentação. Se por acaso a pergunta tiver a resposta planejada na sequência, eu vou pedir que aguarde um pouquinho. Aí, se por acaso a informação não for suficiente, nós voltamos e aprofundamos. E se por acaso fugir um pouquinho do objetivo dessa nossa conversa, aí no final eu me coloco à disposição e vamos poder conversar a respeito de qualquer tema que vocês desejarem. Pronto, fizemos um contrato de 3 cláusulas. Primeiro, pergunte o que você quiser. Segundo, se por acaso a pergunta já tiver a resposta planejada, vou pedir que aguarde um pouquinho. Terceiro, se fugir um pouco do objetivo da apresentação, no final eu vou me colocar à disposição. Por que isso é importante? Porque quando nós estamos fazendo uma apresentação e o ouvinte levanta uma pergunta, quase sempre nós temos uma ótima oportunidade de estabelecer uma interação com os ouvintes. Porque o ouvinte está efetivamente participando do processo de comunicação. Aquilo que a Raquel falou, vocês participando, nós podemos dirigir essa palestra de acordo com as necessidades e expectativas de vocês, porque o assunto é muito amplo. Só eu tenho 34 livros publicados, imagina, é infindável. Agora, vocês fazendo as perguntas, nós podemos dirigir. Então, quando o ouvinte faz a pergunta, como eu disse, temos essa ótima oportunidade de interação, está efetivamente participando do processo de comunicação. Mas eu disse quase sempre, você já deve ter participado de eventos onde as pessoas começam a fazer perguntas e você passa a olhar para o relógio e a se perguntar até que hora esse chato vai ficar fazendo essas perguntas que não tem nada a ver com o objetivo da apresentação. Em vez de estabelecer uma interação, acaba promovendo uma dispersão. E o problema começa conosco. É a nossa vaidade, infelizmente, que fala mais alto. Porque quando alguém levanta o braço lá no fundo da sala, nós não sabemos que tipo de desgraça vem lá do outro lado. E reunimos todas as energias para demonstrar que nós temos conhecimento, que nós temos profundidade com relação aos assuntos que são abordados. E acabamos respondendo a perguntas que não deveriam ser respondidas. Quando alguém faz uma pergunta, sempre que possível, vamos valorizar a pergunta. Por exemplo, olha, Paula, muito boa essa pergunta que você acaba de fazer. Quando você valoriza a pergunta, a pessoa que fez a pergunta fica feliz da vida. Mas o mais importante é o que está saindo nas entrelinhas. Porque quando eu valorizo a pergunta, o que eu estou dizendo nas entrelinhas? Ô, pessoal, preste atenção, porque essa pergunta que a Paula fez é muito boa, está bem dentro do objetivo da nossa apresentação. Então, você consegue manter a atenção e até aumentar a concentração dos ouvintes, mesmo que a pergunta não seja boa. Você não vai dizer, ô, Paula, pergunta imbecil, essa que você fez, hein? Lógico que não. Vai valorizar a pergunta, mas não vai dar a resposta. Por exemplo, olha, Paula, você está levantando uma questão que particularmente me interessa muito, até tem sido motivo de discussões nas últimas palestras e aulas que eu tenho ministrado. Nessa apresentação de hoje, Paula, está fugindo um pouquinho do que eu havia planejado, mas eu gostaria muito de conversar com você a respeito desse tema. Se você pudesse me procurar no final da apresentação, pronto, ela vai ficar feliz porque fez uma pergunta que interessava ao palestrante e nós não vamos tomar o tempo dos ouvintes dando a resposta a uma questão que só interessava a ela. Agora, é preciso tomar cuidado para não começar a construir um carimbão, né? Ó, muito boa a sua pergunta, hein? Muito boa a sua pergunta, muito boa. O ouvinte percebe que você está utilizando ali um esquema para valorizar as perguntas. Quando as perguntas são frequentes, você valoriza uma,
pula duas, valoriza a outra, e vai mudando o jeito de valorizar. Se eu disse, muito boa sua pergunta, na próxima eu não posso repetir da mesma maneira. Na outra eu vou dizer, olha, Paula, você está levantando uma questão extremamente importante, porque eu deveria ter abordado esse tema logo no início. Está me ajudando bastante a reorganizar o meu raciocínio. Ou, Raquel, você levantou uma questão e tira uma dúvida minha, porque quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, será que eu devo ou não abordar esse aspecto do tema? E agora você me ajuda levantando essa questão, realmente é importante, é relevante, vai ser muito bom falar a respeito disso. Então, você vai valorizando, as pessoas vão se sentindo participativas, vão se sentindo prestigiadas com as perguntas que fazem e o grupo passa a se sentir muito mais motivado. Então, tratando perguntas e respostas dessa maneira, nós temos a chance de transformar a pergunta do ouvinte num recurso positivo da comunicação. Agora, fez o contrato, tem que cumprir. Se tiver só 15 minutos para falar, não adianta deixar aberto para perguntas desde o início, porque se você tem um conjunto de informações para falar e deixar aberto para perguntas desde o início, você já sabe que não vai conseguir cumprir o tempo. Porque se as pessoas começarem a fazer perguntas e você começa a olhar para o relógio e já passaram 5, já passaram 10, você está com 12 minutos e não falou nem um terço do que você tinha programado, não vai dar tempo. Então, quando o tempo é muito curto, deixar as perguntas para o final, se der tempo. Se não der tempo, você avisa que o tempo era muito curto, que você estava planejando abrir para perguntas, mas como não foi possível, ou você responde por e-mail, ou fica para uma próxima oportunidade, mas precisa, toda vez que for falar, ter essa noção de tempo para que isso não aconteça, porque senão o ouvinte tem a impressão de que você é uma pessoa que não tem muita organização, que você abriu para perguntas logo no começo, que você tinha pouco tempo e que você não se organizou para fazer aquela apresentação. Por que é que nós gostamos de abrir para perguntas logo no começo? Porque nós gostamos de direcionar o tema para as pessoas que estão nos assistindo. É óbvio que se ninguém fizer pergunta, e esse também é um outro problema, nós vamos aqui falar de vários temas que são de interesse comum a todos, mas nós conseguimos organizar bem o pensamento, porque é um trabalho que nós estamos muito acostumados a fazer. Eu estava falando para a Paula, antes da gente entrar no ar, que há uma semana nós fizemos uma palestra para 8.000 pessoas e deixamos as perguntas abertas desde o início, e foi uma delícia, porque as pessoas se interessaram e fizeram as perguntas que eram mais interessantes para o nível de preparo delas. Então, precisa ter noção de tempo e saber se as pessoas vão interagir ou não. E se ninguém fizer pergunta, o que é que eu faço? Como que eu ajo, Polito? Essa é uma questão importantíssima, Raquel. Pronto, estou valorizando a pergunta da Raquel, está vendo? Porque fica aquele jeitão de fim de feira. Sabe, você fala, alguém tem alguma pergunta para fazer? Nada. Alguém tem alguma pergunta? Nada. Aí pergunta nada. Bom, depois da terceira, quarta vez, começa a ficar aquele ambiente pesado. E alguém lá no fundo levanta o braço até em solidariedade, vem com aquelas abobrinhas que não tem absolutamente nada a ver, só para tentar ajudar. Pessoal, você... Alguém tem alguma pergunta? Nada. Tem uma pergunta. Na terceira vez, existe um recurso que funciona maravilhosamente bem. Você pode dizer o seguinte, olha, uma pergunta que as pessoas têm feito até com uma certa frequência para mim é com relação àqueles momentos iniciais, quando bate aquele nervosismo antes de você fazer uma apresentação. Como é que nós devemos nos comportar? Vou até aproveitar que eu falei sobre isso, Raquel, já vou dar a dica também. Bom, a solução é simples. Você tem uma descarga de adrenalina e precisa encontrar um jeito de queimar aquele excesso de
Então, você precisa ganhar um tempo. Você vai para a frente do grupo. O microfone já está acertado. Sem problema, você acerta de novo. Você precisa ganhar um tempo. Você levou algumas folhas como anotações. Lógico que você leva na ordem certinha, mas ninguém sabe que você levou na ordem certa. Então, o que é que você faz? Pega a última, coloca na frente, a primeira coloca no meio, finge que você está acertando. Você tem 3 ou 4 pessoas ali do lado que você conhece muitíssimo bem. Cumprimenta essas pessoas devagarinho, para que você possa ouvir o som da própria voz. O que acontece normalmente no início de uma apresentação? A pessoa está nervosa, ela fala mais alto e mais rápido. E aí, essa ansiedade toda, até esse desequilíbrio, esse nervosismo, acaba sendo percebido pelos ouvintes. Se aquele que está falando nota que os ouvintes perceberam o seu nervosismo, ele tem uma realimentação na descarga de adrenalina e fica muito mais nervoso ainda. Então, qual é a solução? Falar um pouquinho mais devagar e um pouco mais baixo, o suficiente para que as pessoas possam ouvir um pouco mais baixo, até que você possa se sentir um pouco mais tranquilo e aí solte a sua voz. Outra, está lá nervoso, mãos trêmulas, não precisa ficar gesticulando, segure na haste do microfone, coloque as mãos sobre o espaldar da cadeira, sobre a mesa, deixe a mão quietinha, até que você possa encontrar um pouco mais de tranquilidade. À medida que você vai falando, vai queimando a adrenalina, aí você solta a mão. Está nervoso ainda? Opa, volta com ela. Fala mais um pouquinho, solta a mão. Está tranquilo? Solta, depois você solta a outra. Então, veja, falar um pouco, ganhar o tempo que você puder ganhar, acertando o microfone, acertando as folhas, tudo que você puder fazer ali, o seu copo d'água, começar a falar mais baixo e mais devagar e ter um pouco de apoio para as mãos para que as pessoas não percebam o nervosismo. Aí você dribla aqueles instantes iniciais, que geralmente são os mais complicados, e pode fazer a sua apresentação com muito mais tranquilidade. Pronto. Eu tinha levantado uma pergunta e o ouvinte vai ter a impressão de que aquela pergunta nasceu no ambiente, quando, na verdade, foi você que plantou aquela pergunta. E o fato de você fazer a pergunta, isso vai estimulando o ouvinte a ficar com vontade de fazer pergunta, porque o que é que nós precisamos lembrar? Que quem está falando está aquecido. Quem está ouvindo não está aquecido, ele não está preparado para participar, ele não está preparado para fazer perguntas, ele não está preparado para responder quando alguém vem e pergunta, ele não está preparado para gritar e levantar os braços, ele não está preparado para isso, ele foi para assistir a uma palestra, ele está preparado para ficar ali sentadinho, quietinho, no lugar dele, só recebendo informações. É a mesma coisa que acontece com teatro interativo. Se me convidam para ir, já saibam que eu não vou, porque é um tipo de evento que eu não me sinto confortável. Eu estou como espectadora, então eu não gosto de interagir muito nesses momentos. Nós temos que pensar e lembrar que quem está sentado normalmente não está aquecido. A partir do momento que você faz uma pergunta e fala, uma pergunta que normalmente acontece é essa, e aí você vai respondendo a pergunta, isso vai estimulando as pessoas e elas vão se sentindo um pouco mais confortáveis para participar do evento sem serem forçadas a isso. Não tem nada mais chato do que você forçar o seu ouvinte a participar de um evento. Ficar perguntando, né, Paula, o que é que você acha disso? Paula, qual é a sua opinião sobre isso? Paula, o que é que você pensa disso? A primeira oportunidade que a Paula tiver, a Paula se manda. Ela vai falar, eu vou aproveitar que está escurinho aqui e vou embora, porque eu não quero participar de jeito nenhum. Então, é preciso acertar essa sintonia com os ouvintes, porque, como a Raquel disse, as pessoas não estão aquecidas, não estão psicologicamente preparadas para participar da reunião. Então, nós precisamos aquecer devagarinho, porque aquele que começa a falar com muita emoção, com muito entusiasmo, a plateia está fria, esse que está falando, ele voa sozinho. Então, nós vamos preparando de forma conveniente o ouvinte, as pessoas vão se envolvendo com a mensagem, e aí nós podemos colocar um pouco mais de emoção. E aí entra
uma outra questão que é fundamental. Os ouvintes, nós falamos para os ouvintes. As pessoas que estão ali são o que existe de mais importante na apresentação. Se não tiver ouvinte, você pode ter uma mensagem maravilhosa, extraordinária, que não vai adiantar nada. Por isso, é preciso conhecer bem quem são as pessoas, fazer uma análise dessas pessoas. Você levanta os dados, você estuda que tipo de evento é aquele, você pergunta para o organizador quem são essas pessoas, o que motivou essas pessoas a estar ali presente. Muito bem. Aí você chega à conclusão que vai falar para um público predominantemente jovem. Ora, o que nós sabemos do jovem desde a época de Aristóteles? O jovem é irreverente, pensa no futuro, faz planos, arrojado. É diferente do idoso, porque o idoso tem um passado, ele tem as suas realizações, tem a sua experiência. Vejam, quando nós vamos falar para um público jovem, nós temos que falar do amanhã, temos que falar do futuro, temos que falar de desafios. Quando falamos para um público mais idoso, falar do passado, das suas conquistas, das suas realizações. A mensagem é a mesma. A forma de transmitir a mensagem é que precisa estar de acordo com a característica do ouvinte. Da mesma forma, vamos falar para um público predominantemente inculto ou bem preparado? Pessoas incultas não conseguem acompanhar um raciocínio abstrato, um pensamento complexo. Você não pode, diante dessas pessoas, usar a ironia fina, mensagem subentendida. Elas não conseguem perceber que existe uma outra informação por trás daquilo que você está dizendo. Pega a palavra ao pé da letra. E se você faz uma brincadeira diante de um grupo como esse, a pessoa se sente ofendida, não entendeu a brincadeira. Você apresenta os argumentos. Ora, não vai querer chegar no final, levantar uma reflexão e achar que essas pessoas, sozinhas, possam chegar às conclusões que você pretende. Então, diante dessas pessoas, informações diretas, objetivas, contando historinhas. Se por acaso você levantar a reflexão depois dos argumentos, tem que dar a elas também a conclusão, porque o trabalho de pensar, de esclarecer, de interpretar diante dessas pessoas é daquele que fala. Não podemos deixar isso por conta do ouvinte. Diferente quando estamos diante de um grupo como vocês, pessoas bem preparadas. Eu posso desenvolver um raciocínio mais abstrato, um pensamento complexo, vão entender. Eu posso usar uma ironia fina, vão perceber que não é o que eu estou falando, mas daquilo que está por trás da mensagem que eu transmiti. E se depois dos argumentos eu resolver levantar uma reflexão, posso deixar, por conta de vocês, a conclusão. Porque o ouvinte bem preparado, ele gosta, ele sente prazer em chegar às conclusões a partir das reflexões que foram levantadas. E aqui vai uma dica importantíssima. Olha só, você está diante de um público bem preparado. Durante a apresentação, você vai impregnando a mente dos ouvintes com seus argumentos. Quando chega no final, você levanta uma reflexão. O ouvinte vai refletir com base em quê? Com base nos argumentos que você acabou de passar. Ora, se ele vai pensar, se ele vai refletir, se ele vai ponderar a partir dos argumentos que você acabou de passar, a chance de fazer com que ele chegue à conclusão que você deseja, essa chance é muito boa. E qual é a vantagem? Ele chega à conclusão, imaginando que chegou sozinho a essa conclusão, quando, na verdade, ele foi induzido a tomar esse caminho pelos argumentos que você acabou de apresentar. E essa história de você conhecer bem o público é essencial. E, às vezes, você pergunta para quem está organizando o evento e você ouve assim, é um público heterogêneo. Tem de tudo. Todas as faixas etárias, tem todas as profissões, tem gente formada, tem gente estudando, tem gente que não se formou ainda, e aí você fica meio perdido, porque você fala, como é que eu vou chegar a um lugar comum se eu tenho esse público tão heterogêneo? O que é que nós precisamos identificar e ter certeza? Pelo menos uma característica comum esse público vai ter, que é o interesse de estar ali assistindo aquela palestra. Por que é que todos estão aqui hoje de manhã? Tem um objetivo comum, ouvir sobre comunicação. Sabendo que tem esse objetivo comum, nós temos que focar toda a nossa conversa em comunicação, não jogar conversa fora. Tudo que nós pudermos dar de dicas de comunicação para vocês, é isso
que nós devemos fazer, sem ficar rodeando, sem ficar contando muita história, sem ficar indo para um lado, para o outro, porque qual é o objetivo comum que nós conhecemos da plateia sempre, no nosso caso? Que o interesse é sobre comunicação, é sobre falar em público, seja online, seja offline, independente do local, é dica de comunicação, o interesse comum de todos. Mas vamos lá. Assim, Polito, mas sabe o que acontece? Lá na plateia, eu vou falar com pessoas que não sabem nada do assunto, é gente leiga, e tem um pessoal lá que é mais especializado. Como é que eu faço para resolver? Olha aqui. Se você falar para quem está aqui em cima, esses de baixo não vão entender nada e simplesmente vão se desinteressar. Se você falar para esses que estão aqui embaixo, os que estão em cima vão sentir que aquilo é tão elementar, tão rasteiro, que não vai acrescentar nada também. Então, o que nós temos que fazer? Verifique onde é que está o meio. Mas você não vai falar aqui para o meio. O que é que você faz? Verifique onde está o meio e abaixe um pouquinho, de tal maneira que, com algumas informações complementares, você consiga explicar para o público que está embaixo, sem desestimular aqueles que estão lá em cima. Ah, Polito, mas isso é difícil. Talvez não seja tão simples, mas só o fato de você saber que tem que tomar esse cuidado já é meio caminho andado para acertar. E de acordo com a reação da plateia, você pode ir subindo a régua. Isso é o que acontece em todo o início de uma pós-graduação. Porque quando você vai fazer um curso de pós-graduação, você tem alunos que vêm de todos os cursos, que vêm de formações diferentes, de faculdades diferentes, então você não sabe o que é que você vai encontrar ali. Não adianta ser profundo demais ou raso demais, porque você acaba perdendo o aluno ali logo na primeira aula. Então, se você já começa com o nível ali um pouquinho acima da metade, você sabe que você consegue conquistar aqueles que têm um nível um pouco mais baixo e os que têm o nível mais alto não ficam desinteressados. E de acordo com a reação dos alunos, com a reação da plateia, você consegue perceber se vai precisar descer um pouco essa régua ou se vai precisar subir um pouquinho. E a Paula falava no início essa adaptação que nós temos que fazer da comunicação presencial para a comunicação online, comunicação à distância. Por exemplo, eu e Raquel, nós temos o nosso Instagram. O meu é @polito e o da Raquel é @rachelpolito. Falar Rachel porque se alguém escrever com Q1 não vai encontrar. Então, @rachelpolito e o meu @polito. Como é que nós fazemos? Nós postamos ali no nosso Instagram só dicas de comunicação. Então, fazemos vídeo, a Raquel até tem feito um pouco mais de vídeo do que eu, mas eu tenho vários vídeos também, e vamos dando dicas de comunicação. Aí nós medimos a receptividade. Então, aqueles temas que vão dando mais audiência, que as pessoas vão procurando mais, vão interagindo mais, nós vamos dando prioridade para eles, porque é o tema que está interessando mais. Aqueles que não provocam assim tanto interesse, nós vamos deixando do lado. Então, vejo que é possível fazer essa medida da reação do ouvinte até a distância desse tipo de comunicação. Então, repetindo, o meu é @polito e o da Raquel é rachelpolito. Outra coisa, ali nós respondemos a todas as perguntas que são feitas. Hoje, por exemplo, talvez alguém não pergunte, ou tenha vontade de perguntar e não faça. Lá no nosso Instagram, vocês podem fazer todas as perguntas que nós vamos responder a todas e fazemos isso com muito prazer. Cuidamos pessoalmente. E já que o Polito falou dos vídeos no Instagram, eu vou falar um pouquinho sobre tempo de atenção. Porque... Raquel, parece que tem uma pergunta da Paula lá. Tem uma pergunta, sim. Fala, tá? Paula. Anny, então, a estratégia da maiêutica de levar o público a chegar por si próprio à conclusão não é válida a todas as situações? Não, depende do nível intelectual do público. Se você estiver trabalhando com um nível intelectual mais baixo, ele não vai conseguir chegar à conclusão
até o final da palestra. E aí ele vai passar a palestra inteira tentando chegar à conclusão e vai perder todas as informações que são relevantes. Agora, uma plateia como a de vocês, por exemplo, funciona perfeitamente. Essa técnica da maiêutica funciona mais para a aula, porque aí na aula você já conhece o grupo, sabe exatamente como interagir, funciona mais. No caso de palestra, já fica um pouco mais difícil. Qual é a informação que eu vou passar para vocês agora? O Polito falou, nós temos vídeos no nosso Instagram, se vocês pararem para analisar, nós temos muitos vídeos curtos. E esses vídeos curtos são propositais. Não adianta falar, mas eu gosto de assistir vídeo longo, o vídeo longo traz mais informação, você é a minoria da minoria. O próprio Instagram mostra a porcentagem e você tem lá depois, num vídeo de 1 segundo, as pessoas assistem 30 segundos, depois de 30 segundos, o gráfico faz vídeo assim. De 1 minuto, Raquel. Você não, 1 segundo. No Instagram, 30 segundos, o gráfico faz assim. Não, eu entendi. É que você falou vídeo de 1 segundo, não, vídeo de 60 segundos. É isso. Então, o gráfico faz assim, não tem jeito, ele despenca mesmo. A pessoa, ela acha que ela já entendeu, que ela já chegou à conclusão e que ela não precisa ver mais. No meu Instagram, por exemplo, tem mais de 100 vídeos. Os vídeos estão ou no IGTV ou no Reels, que é o grande concorrente do TikTok. Mas não tem, vocês não vão me encontrar fazendo dancinha lá, é vídeo com informação. O Reels, você tem 15 ou 30 segundos para falar. E o IGTV precisa ter, no mínimo, 1 minuto. Então, vocês vão encontrar muitos vídeos com 1 minuto e 2, 1 minuto e 5, 1 minuto e 7, só para poder entrar no IGTV. A gente tem várias pesquisas que falam sobre tempo de atenção, isso serve para aula, isso serve para palestra, isso serve para reunião. Não adianta achar que você vai fazer uma reunião de 4 horas e essa reunião vai ser super produtiva, não vai, não acontece. Vamos pela média aí. Os últimos estudos dizem que nós prestamos atenção por no máximo 15 minutos, isso é uma atenção elástica, isso não significa que o Polito vai olhar para mim e vai prestar atenção com foco durante 15 minutos. Ele vai prestar atenção durante 15 minutos, mas em alguns momentos ele vai dispersar. A Paula vai pensar na reunião que ela tem à tarde, mas ela vai prestar atenção durante esses 15 minutos. É por isso que o TED tem de 14 a 18 minutos, é por isso que nós temos programas de TV hoje com 14 minutos, tudo é baseado nesse tempo de atenção. E aí você fala, Raquel, como é que eu vou fazer se eu tenho uma palestra de 1h30? Eu tenho uma reunião de 2 horas. Você precisa criar recursos de 15 em 15 minutos para chamar a atenção das pessoas. Então, deu 15 minutos, conta uma história, mas uma história que seja relevante, porque nós somos curiosos. Contou a história, a atenção se eleva, faz uma conclusão que tenha a ver com o assunto que você está falando, traz essa atenção de volta, continua. Joga um vídeo curtinho, que agora você já sabe que as pessoas não prestam atenção, de 15 segundos, 30 segundos, que tenha a ver com o que você está falando e traz essa atenção de volta. Na comunicação online é mais difícil, você não tem possibilidade de movimentação física, a gesticulação é muito próxima, então nem sempre você consegue ver a gesticulação, mas quando você está na comunicação presencial, a movimentação física também ajuda, o tom de voz ajuda, quem tem aquela fala monotônica o tempo inteiro,
perde a pessoa, não precisa nem chegar nos 15 minutos, nos 5 já está dormindo, ninguém mais consegue prestar atenção nisso. Então, considerar o tempo de atenção no momento que você está preparando a sua apresentação é essencial, independente de aula, independente de ser palestra, independente de ser reunião. Uma reunião divide em vários assuntos de 15 minutos. É uma palestra, divide em vários assuntos de 15 minutos. Dessa maneira, você consegue segurar a atenção das pessoas que estão ali para te ouvir por mais tempo. Agora, a Raquel disse que 15 minutos é o tempo elástico. Elástico. Existe um tempo mais curto onde as pessoas começam a dispersar, que é de 5 minutos, porque o pensamento trabalha numa velocidade 4 vezes mais rápido que as palavras. Então, essa dispersão ocorre muito mais rapidamente. Então, a cada 5 minutos, é preciso ter essa movimentação física, é preciso contar uma história. Por que nós gostamos de fazer palestras em dupla? Porque a Raquel vai falando durante um determinado tempo. Quando esse tempo vai fazendo com que a atenção do ouvinte comece a dispersar, eu entro. Aí é uma novidade que está entrando, traz de novo, vamos ver o que ele tem para falar ali. Eu falo mais um pouco, começa a dispersar, entra a Raquel. Então, essa troca também ajuda muito a manter a atenção e, em determinados momentos, até aumentar a concentração. Então, sabendo que a cada 5 minutos é preciso apresentar algum tipo de novidade para segurar o pensamento do ouvinte ali. 5 minutos, atenção concentrada. E os últimos estudos dizem que essa atenção concentrada, nós sofremos influências da tecnologia, influências externas, quando estamos na comunicação online, sofremos influências de tudo, porque quem está em home office tem influência do marido fazendo reunião, da mulher fazendo reunião, da criança pulando, da criança fazendo aula online, a gente tem influência de tudo. E essa influência tecnológica, os estudos dizem que quanto mais novo você é, mais influência tecnológica você sofre, quanto mais velho, menos influência você sofre da tecnologia. Eu concordo com esse estudo até certo ponto, porque ele diz que depois de 50 anos você sofre muito menos influência tecnológica. Hoje a gente já não pode considerar isso, porque uma pessoa de 50 anos, ela está aí batendo um bolão na tecnologia. A gente precisa levantar mais uma vez essa régua aí e passar para 70, 75 anos, que as pessoas já estão dominando a tecnologia muito bem. Mas precisamos sim levar isso em consideração, porque um jovem de 18, 19 anos não chega de jeito nenhum a 5 minutos. Ele vai chegar no máximo a 3 minutos de concentração máxima. Ô, Raquel, mas e se eu tenho um vídeo institucional, como é que faz? A minha formação primeira é relações públicas. Eu ensinei a fazer muito e dei aula no curso de Relações Públicas por muitos anos. E ensinei a fazer vídeo institucional muito. E vídeo institucional só é legal para quem faz. Porque você acha a história da empresa linda, maravilhosa. Mas, para quem está assistindo, ela quer aquele resumão. Quando a empresa nasceu, o que aconteceu e como é hoje. E aí você faz um vídeo institucional de 5 minutos. Morreu ali, ninguém presta atenção, não tem jeito. O que é que eu posso fazer? Fez o vídeo, achou o vídeo lindo, maravilhoso, se apegou ao vídeo, entrega para o departamento ao lado, que não teve nenhuma relação com o vídeo, e fala para o departamento, esse vídeo precisa ter 2 minutos. Eles vão cortar sem dó, o vídeo vai ficar lindo e todo mundo vai gostar. Não adianta você tentar cortar, que tem tanto amor por aquele produto que foi desenvolvido. Mas precisa ser curto, não adianta ser longo, não adianta contar a história inteira da empresa, isso serve como um acervo e não para passar para o cliente toda vez que ele for ali visitar a empresa. Sabe que eu tenho uma experiência interessante com relação a isso?
alguns talvez tenham assistido um programa que eu fiz no Fantástico, foram 4 episódios, o programa se chamou Olha Quem Fala. Então, o Fantástico mandou 3 pessoas, era uma moça, a Luzia, que chegava na frente do público e chorava, não conseguia falar, tinha lá o João Henrique, que ele ficava tão nervoso que ele ficava todo suado, molhava tudo aqui, e o budista lá, né, Raquel, que gaguejava, o Wilson, gaguejava bastante. Aí fui dando o treinamento, e a Globo foi filmando o treinamento e mostrando a evolução de cada um. Aí foi emocionante aquilo, porque no último episódio, cada um fez a abertura de um grande show. Um abriu o show do Wesley Safadão, o outro do Vitor e Léo, o outro Zezé Camargo e Luciano, e um espetáculo com aquela alegria, falando com aquela emoção. Então, você vendo como foi que eles iniciaram, toda aquela dificuldade que tiveram durante os episódios até chegar a esse resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque era impressionante. Às vezes, gravava 4 horas, ia para o ar 10 segundos. Houve um caso que eu e o Max Gehring, nós fomos para o Rio de Janeiro, junto com os 3, onde eles fariam uma apresentação lá no programa do Luciano Huck. Então, fizeram lá a apresentação, cada um oferecendo um produto, deram um show também, foi um espetáculo aquilo. Aí eu falei bastante, comentei, o Max também comentou. Aí, quando foi o episódio para o ar, nem eu e nem o Max aparecemos. Olha, fomos para o Rio de Janeiro, ficamos no hotel, jantamos lá por conta deles, pagaram tudo que tinha que pagar e não usaram absolutamente nada. Por quê? Porque quem faz a edição não tem esse sentimento, falar assim, não, o cara veio aqui, perdeu tempo, vamos dar um segundinho. Não está absolutamente nada. Eles fazem aquilo que acham importante para que exista audição. O que a Raquel está dizendo é mais ou menos isso. O Departamento do Lago vai fazer o papel do editor lá da Globo. Ele corta tudo, desde que seja interessante aquilo que vá ao ar. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação online, que a gente não falou nada? Isso, eu queria dizer, dar algumas dicas sobre comunicação online. Pode começar, Raquel. Bom, em primeiro lugar, comunicação online, qual é o cuidado que nós temos que ter? Aqui, eu acho que vocês não estão vendo o que nós estamos vendo, que são 4 telas. Tem 2 telas com a minha imagem, porque uma provavelmente é a que está passando no YouTube, uma outra com a minha imagem, uma tela embaixo com a Paula e uma embaixo, do lado da Paula, com o Polito. Esse é um cuidado que eu tenho que ter quando eu faço reunião ou quando eu faço uma palestra no Zoom e as pessoas aparecem. Não olhe para os quadradinhos. Não fique descendo o olhar, por exemplo, agora eu estou olhando para a Paula, não fique descendo o olhar e olhando para as pessoas. Por quê? A pessoa não sabe que você está olhando para ela, porque neste momento cada um fica em um lugar, vai pela ordem de entrada da pessoa, então eu posso olhar para a pessoa que está aqui, mas no computador dela ela está aqui, então ela não sabe que você está olhando para ela, e todas as outras se sentem desprestigiadas. Então olhe para a câmera ou olhem um pouquinho acima do centro do computador para que todos sintam que você está olhando para todo mundo. Esse é o primeiro e o maior cuidado que nós temos que ter com a comunicação online. O segundo é com a gesticulação. Gesticule mesmo que a sua gesticulação não vá aparecer, para que a sua comunicação fique natural. Se você ficar o tempo inteiro falando sem fazer gesto nenhum, você fica um robozinho, assim como eu estou agora. Então, continue gesticulando, continue trabalhando com as mãos. E se tiver um gesto muito importante para fazer, faça ele aqui na lateral da sua cabeça, esse gesto importante. Não fique o tempo inteiro falando assim, mas faça o gesto aqui para chamar a atenção e depois volte. O cuidado que eu tenho que ter é de não ficar gesticulando aqui na frente do rosto o tempo inteiro, porque aí eu vou criar um ruído gigantesco e vocês não vão conseguir prestar atenção na mensagem. O que mais, Polito? Bom, o que acontece? Numa comunicação presencial, você tem uma resposta imediata do público. Você faz uma cara feia, se ele balança a cabeça. E aí nós fazemos um planejamento inicial, já considerando aquelas características predominantes do grupo, como nós dissemos no final. Quem chegou depois pode voltar aí
assistir ao vídeo, que vai ver que nós falamos a respeito das características predominantes dos ouvintes, e você vai tendo um feedback. Então, você faz o planejamento e depois, à medida que você vai falando, você vai rearrumando a sequência da sua apresentação. Se você havia planejado uma apresentação mais emocional e não está dando certo, passa para uma apresentação mais racional e vice-versa. Na comunicação à distância, remota, online, praticamente nós perdemos um pouco desse feedback. Por isso é que precisamos ter uma preocupação redobrada com o planejamento. Analisar muito bem a característica do ouvinte, saber exatamente quais são as expectativas dessas pessoas, o que elas esperam mesmo da apresentação que nós vamos fazer, e desenvolver uma comunicação que possa ir ao encontro dessa necessidade. E já no início contar para essas pessoas qual é a vantagem que elas vão ter, qual é o benefício que elas vão ter com a apresentação. Aí nós vamos ter um público sintonizado com a mensagem e interessado nas informações que vamos transmitir. E se estiver fazendo reunião e não for possível a utilização de vídeo, não for possível, porque eu estou falando não for possível, porque no Brasil, e é só no Brasil, se criou esse estigma de fazer videoconferência sem vídeo. Liguem o vídeo. Você perde a comunicação visual, liguem o vídeo, usem o vídeo. Falando da câmera, né, Raquel? Não, porque cai, a imagem fica mais devagar. São 1 milhão de desculpas desnecessárias. Usem a câmera. Mas se por acaso você precisar fazer uma apresentação sem a câmera, como é que você faz para conseguir deixar todas as pessoas atentas durante a reunião? Faça perguntas, interaja e, de preferência, perguntas diretas. Polito, o que é que você acha sobre esse assunto? Paula, o próximo assunto que nós vamos entrar agora, nós tínhamos conversado antes e você me disse que tinha uma informação relevante para falar, porque senão as pessoas vão ficar no celular, elas vão ficar respondendo e-mail e você não saberá, porque você não verá o rostinho de ninguém. Então, sempre que possível, câmeras ligadas, se não for possível, interaja o tempo inteiro fazendo perguntas diretas para que as pessoas saibam que a hora delas vai chegar. Então, é bom prestar atenção durante a reunião. E no curso aberto que nós estamos ministrando agora, o curso remoto, um dos nossos alunos é um professor, e ele levantou essa questão, falou, Polito, eu não sei como é que eu faço, porque eu dou a aula e muita gente fica com a câmera desligada. Eu falei, mas você é um homem, é um saco de batata. Você, como professor, você não tem autoridade sobre os alunos? Você não dá nota para os alunos? Eu dou. Falei, então você vai dizer logo no início do curso que o fato de o aluno ficar com a câmera aberta, prestando atenção, dando feedback, faz parte da sua avaliação. Então, aquele que ficar com a câmera desligada já tira meio ponto na nota dele. Rapaz, sabe o que isso é? Lógico que tem autoridade, tem que exercer isso. Porque senão ele está dando aula, o outro desliga a câmera, vai deitar ou vai sair com os amigos, você nem sabe se ele está assistindo ou não. E com as reuniões é o mesmo. O chefe está com a câmera ligada, subordinados, câmera ligada. O chefe fechou, aí vai fechar também. E já estabelecer antes da reunião como isso vai ser realizado. Se vai trabalhar com câmera aberta ou vai trabalhar com câmera fechada. E o funcionário não pode esquecer que ele está em horário de trabalho. Então, ele tem que estar disponível para a empresa da maneira que a empresa desejar. Por outro lado, é preciso tomar cuidado com o rigor. Está existindo agora uma doença nova, que é um estresse provocado pela comunicação à distância. Então, o que acontece? A pessoa se sente observada o tempo todo, porque ela está ali e sabe que está sendo vista o tempo todo naqueles quadradinhos. E ela também está se observando o tempo todo, então está se vendo, dá uma arrumada no cabelo para ver se está bom, se agora está... Isso, com o tempo, vai provocando um desconforto muito grande. Por isso, aquilo que a Raquel disse no princípio, cuidado com o excesso de reuniões e cuidado com o tempo da reunião. Reduzir o tempo da reunião e reduzir a quantidade. Temos informações de pessoas que fazem 12, 14, 16 reuniões num dia. Isso é desumano. Então, reduzir um pouquinho e outra. Se o que está participando conversar um pouquinho, se ele mexer de vez em quando, deixa. Não fique com aquele rigor todo. Humanizar a reunião. Porque esse é o horário do cafezinho que ele perdeu. Então, é a chance que ele tem de descontrair um pouquinho.
e façam vídeos com a câmera frontal do seu celular quando vocês não estiverem em reunião, para se adaptar com a sua imagem. Gravem o quanto vocês puderem com a câmera frontal, porque assim, quando vocês estiverem em reunião e estiverem vendo a sua imagem, vocês já estarão mais habituados. E aí não vai ter nada de estresse, porque você já está acostumado que o cabelo é assim mesmo, o rosto é assim mesmo, e vai desse jeito. Bom, acho que estamos chegando no final, Paula, ou tem tempo ainda? Sim, não, nós estamos no final. Tem alguns comentários aqui. Sim. Desde que sejam positivos, pode fazer. Não seria diferente, professor? Olha, Arimas, considero que essa palestra serviu até como uma aula prática. Reforçam o ensino das técnicas com a prática. Parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado. Tem mais uma. Obrigado e parabéns pela aula. Conquistaram mais um seguidor na rede social. Isso do céu. Opa, obrigado. Obrigado. Tá ótimo. Muito bom. Espero que as pessoas nos sigam. Então, repetindo, @Polito é o meu Instagram, @RachelPolito é o da Raquel. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram conosco essa manhã. Muito obrigada por estarem aqui e agradecer a Paula, que conduziu essa palestra de uma maneira tão gostosa, tão divertida, ficou aqui com essa carinha tão simpática, que nos fez falar mais do que nós deveríamos. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, Raquel, pela parceria de sempre. E quem sabe possamos encontrar aí numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. O Instituto Legislativo Paulista agradece aos professores Raquel e Reinaldo Polito pela brilhante exposição, bem como ao público pelo interesse, e agradecimentos também são devidos especialmente às equipes do ILP e da Rede Alesp, que dão suporte ao planejamento e à execução dessa iniciativa. Tá? E lembramos que a próxima aula do curso de gestão de mandato ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 14, no mesmo horário, também com transmissão pela Rede Alesp, tratando do tema gestão de reputação do mandato, com o professor Fábio Gomes. Até lá. Gente, muitíssimo obrigada, professores. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.